Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver neste vídeo o crime de associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, o antigo chamado bando ou quadrilha. Essa expressão, bando ou quadrilha, ela foi superada pelo legislador e implementada a expressão associação criminosa na alteração pela Lei 12.850 em 2013, que foi a Lei de Organizações Criminosas. No finalzinho, ela alterou o artigo 288 do Código Penal. Só que essa expressão, bando ou quadrilha, sobretudo quadrilha, está muito enraizada em nós, operadores do direito. Muitas vezes nós nos pegamos falando ainda hoje em quadrilha. Se formos ao STJ, por exemplo, veremos acórdãos de hoje, publicados hoje, ainda falando no crime de quadrilha do artigo 288 do Código Penal. Então não se assustem se virem por aí ou se pegarem falando ainda em crime de quadrilha. Primeiro de tudo, vamos ver o que a lei dispõe. Artigo 288 é um tipo pequeno, mas oferece muitas questões importantes. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Bom, em primeiro lugar, temos aqui uma modalidade de crime associativo. Gabriel, o que é um crime associativo? Ora, crime associativo é um crime em que pessoas se reúnem, associam-se para a prática de outros crimes. Não é uma mera reunião, não é uma mera associação, é uma associação para praticar outros tipos penais. Então, esse é um caso de crime associativo. Associação para o tráfico na lei de drogas é um crime associativo, a organização criminosa é um crime associativo, a organização terrorista na lei de terrorismo é um crime associativo. Tá bem? Vamos ver as questões que são oferecidas aqui em prova. Muito bem. Em primeiro lugar, trata-se de um crime classificado como crime de concurso necessário, também chamado plurissubjetivo. O que é isso, Gabriel? Crime de concurso necessário é aquele que exige mais de uma pessoa na sujeição ativa, ou seja, não pode ser praticado por uma só pessoa. São exceções. A regra geral, 99% dos crimes do Brasil são unissubjetivos ou de concurso eventual, como roubo, homicídio, furto, podem ser praticados por uma pessoa. Aqui não. Aqui o tipo exige 3 ou mais. Quando era quadrilha, eram 4 pessoas, né? Eu sempre falei em tom de brincadeira, mas com super fundo de verdade, por isso que era quadrilha, não era tridrilha nem bidrilha. Pois é, isso tinha uma grande verdade. Quadrilha, agora são 3, porque o tipo fala 3 ou mais pessoas. Antes dizia como? Antes dizia mais de 3 pessoas, portanto 4. Agora são 3. Tá bem? Então, no mínimo 3 pessoas. Nesse mínimo, Gabriel, atenção, questão de prova. Computam-se os inimputáveis, por exemplo, eu tenho o A, o B e o C. O A tem 25 anos, o B tem 40 e o C tem 13 anos. O C é inimputável? Sim, como tem menos de 18 anos, ele é penalmente inimputável pelo critério biológico. Artigo 27 do Código Penal. Entretanto, a sua presença é computada, sim, para fins de associação criminosa. Portanto, se eles se associarem de forma estável e permanente para praticar outros crimes, sim, tem o crime de associação criminosa. Portanto, a resposta aqui é sim. Tá bem? Muito bem. Qual é a grande questão desse crime? Esse crime exige 2 requisitos: estabilidade e permanência. Ou seja, só existe qualquer crime associativo, não é só 288, mas qualquer crime, atenção a isso, qualquer crime associativo vai exigir estabilidade e permanência. Como assim, Gabriel? Aquela reunião de 3 ou mais pessoas tem que ser estável. Não pode ser instável. Não é uma reunião eventual.
Além disso, tem que ter permanência. Não é uma associação fugaz, passageira, para praticar um ou outro crime. Tem que ser uma associação permanente. Ah, Gabriel, como é que se prova isso? Na prova, já vem provado. A questão vai dizer que era permanente, era estável. E na prática? Na prática, é possível sim se provar essa estabilidade e essa permanência. Como? Interceptação telefônica, fotos de que as pessoas estão reunidas já há mais de 3 anos para praticar crimes. Então, na prática, tudo é possível provar. Na prova, que é a tua preocupação imediata, já vem provado. Então, a questão vai dizer que era uma associação de 3 pessoas estável e permanente. Por quê? Essas são as 2 características que vão caracterizar esse crime. E é justamente essa a distinção para a coautoria. Se não houver estabilidade e permanência, eu não tenho o 288 como crime associativo. Eu tenho uma mera coautoria para a prática de crimes. Então vejam só o STJ. Firmou-se neste STJ, claro, porque a doutrina inteira sempre falou isso, o entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico, atenção, o acórdão fala de associação para o tráfico, que chega muito aos tribunais, muito mais que o 288, mas como é também um crime associativo, serve para qualquer crime associativo. A evidência é indispensável a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. E por que isso é importante, Gabriel? Vejam outro acórdão. Já volto para ler o resto desse, tá? Vejam, também outro acórdão. Por quê? Senhores, se estiver ausente estabilidade e permanência, será uma mera coautoria. A denúncia tem que descrever a estabilidade e permanência e a sentença ou o acórdão devem fazer menção expressa a isso, para que exista esse crime. Então, se eu tenho 5 pessoas de forma estável e permanente para a prática de vários crimes, eu tenho já consumado 288. Agora, se 4 ou 5 ou 6 pessoas, 3 ou mais, reúnem-se eventualmente para praticar um crime ali ou para praticar um outro crime acolá, eu tenho uma associação estável, não é instável, não tem permanência. Então, não tenho o artigo 288. O que eu tenho é uma mera coautoria para a prática daquele crime. Se eu, você e um terceiro nos reunimos para praticar um furto hoje, não tem 288. É coautoria de furto, que no caso é uma qualificadora lá. Perceberam isso? E vejam o que diz a jurisprudência. Não há, complementando aqui, não há na sentença ou no acórdão qualquer apontamento de fato concreto a vínculo associativo, estável e permanente. Ok? Entre o paciente e a organização criminosa, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico. Imperiosa é a absolvição. Ok? Além disso, esse aqui, ó, o Aresto Guerreado não declinou fundamentação idônea acerca da existência de vínculo associativo estável e permanente. Apenas um prévio ajuste entre os agentes para a venda de drogas, o que denota tráfico de drogas em coautoria. Perceberam? Então, resumo da ópera. É necessário estabilidade e permanência para o 288. Se não houver, coautoria no crime praticado. Tá bem? Gabriel, é estabilidade ou permanência? Não. É estabilidade e permanência. Tá? Cuidado com isso. Esse crime, ele tem um especial fim de agir. Vamos ler o tipo de novo? Vejam o poder que dá ler o tipo penal. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Vejam que interessante. Sempre é necessária a presença desse especial fim de agir. Agora, cometer crimes. Aqui a interpretação da expressão crime será feita à luz do princípio da legalidade.
Quando se fala aqui crimes no 288, são crimes. Em primeiro lugar, não abrangem contravenções penais. Crime é uma coisa, contravenção é outra. Princípio da legalidade. Portanto, por exemplo, não existe o 288 para a prática, por exemplo, do jogo do bicho, que é uma contravenção penal. Tá legal? Além disso, tomem cuidado. Não existe também o 288 para a prática de crimes culposos. Ninguém se reúne para violar o dever objetivo de cuidado de forma estável e permanente. Tá? Além disso, atentem para o plural. Crimes. Só existe associação criminosa se eles se associarem para praticar crimes. Crimes. Mais de um. Não existe 288 para praticar um crime. Ah, mas Gabriel, se A, B e C estão associados de forma permanente e estável para praticar um único crime, não tem 288. Eles têm que se associar com um especial fim de agir de praticar vários crimes. Vamos ver que não é preciso que eles pratiquem vários crimes, nenhum sequer. O crime se consuma, vamos ver já. O crime se consuma com a mera associação. Ok? Com estabilidade e permanência. Mas essa intenção específica de cometer crimes tem que estar presente no especial fim de agir na mente dos agentes. Tá bem? Agora, um outro cuidado. Imaginem vocês que A, B e C associaram-se para praticar crimes. A vontade específica deles é para praticar crimes. Tá? Repito, em tom de adiantamento. Vou chegar lá já já. Para que o crime esteja configurado e consumado, não precisa que os agentes pratiquem os crimes. Mas, no especial fim de agir, que está na cabeça dos agentes, eles querem praticar vários crimes. Tá? E já conseguiram praticar um estelionato, por exemplo? A pergunta é, eu tenho 288 mais estelionato em concurso de crimes? Esse é o ponto X da questão. Senhores, repito, não é necessário que os agentes pratiquem os crimes, mas se praticarem, pelo menos um que seja, sempre haverá o quê? Sempre haverá concurso de crimes com o delito praticado. Então, não praticaram o estelionato? Então, eu tenho 288 mais 171. Perceberam? Então, eles praticaram, por exemplo, um estelionato e uma sonegação fiscal, crime tributário. Tudo bem, nada muda. Nós teremos, de forma que o crime tributário não absorveu o estelionato. Geralmente absorve, mas nesse caso não absorveu. Tá? Então, nós teremos 288 mais 171, mais artigo 1º, por exemplo, inciso 1 da lei 8137 de 90. Ou imaginemos que a gente praticou um estelionato e uma lavagem de dinheiro. Então, 288 mais 171 mais o crime do artigo 1º da lei de lavagem. Ou seja, sempre haverá concurso. Gabriel, qual concurso? Concurso material, porque são condutas diferentes. Ok? Os agentes já se associaram com estabilidade e permanência. Primeira conduta. Depois praticaram, por exemplo, estelionato. Segunda conduta, artigo 69 do Código Penal, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Tudo bem? Então, concurso material, onde as penas são somadas. Seguindo. Agora, se há concurso, imaginem a seguinte situação. Nós já temos uma associação criminosa formada. E os agentes praticam um furto qualificado pelo concurso de pessoas. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4. A tipificação será 288
mais 155, parágrafo 4º, inciso 4, que traz a qualificadora do concurso de pessoas? Ou é bis in idem? Gabriel, por que bis in idem? Pelo seguinte, presta atenção, raciocina comigo. Estamos aqui para estudar juntos. Então, raciocina comigo. O 288 a gente estudou que é um crime plurissubjetivo. Eu já tenho aqui uma pluralidade de pessoas. No furto, a qualificadora também trata de uma pluralidade de pessoas. Deixa eu melhorar a letra para você. Então, é bis in idem considerar essa pluralidade de pessoas aqui e aqui? Se você disser que não, a tipificação é essa. Se disser que sim, eu tenho que tirar a qualificadora do parágrafo 4º, inciso 4. E aí, a tipificação seria somente essa aqui, olha, 155 mais, 288 mais 155 caput. É bis in idem? Existem vozes em doutrina que dizem que é bis in idem considerar essa pluralidade de pessoas tanto no 288 quanto no 155. Entretanto, a jurisprudência do STJ, sobretudo, diz que não é bis in idem. É possível, sim, tipificar no 288, mas no furto qualificado pelo concurso de agentes, sem que isso configure bis in idem. Essa mesma discussão aplica-se ao roubo, majorado pelo concurso de pessoas. Mesma discussão. Tá? E por que o STJ e a jurisprudência em geral entende que não há bis in idem? Vejam, é insubsistente a tese de condenação por furto qualificado e, olha o que eu te falei, formação de quadrilha, não é? Configura a violação do ne bis in idem. Tá bem? Ou seja, temos aqui um crime patrimonial e o crime contra a paz pública. O 288 é um crime contra a paz pública. Então, qual é o grande argumento do STJ e da jurisprudência em geral? São dois fundamentos. Primeiro, fundamento, anota aí. Os bens jurídicos tutelados são diferentes. No 288 protege-se a paz pública, no 155 protege-se o patrimônio. Então, se eu tenho uma associação criminosa que praticou um furto qualificado pelo concurso de pessoas, eu tenho os dois bens jurídicos atingidos, a paz pública e o patrimônio. Percebeu? Segundo fundamento. Primeiro é esse. Os bens jurídicos tutelados são diferentes. Segundo fundamento. Os crimes se consumam em momentos distintos. O 288 se consuma com a mera associação dos agentes, dos três ou mais. O 155, que no caso também o 157, consuma-se com a subtração da coisa. Então, eles se consumam em momentos distintos. Em outras palavras, atenção como eu vou colocar agora o fundamento para você na tela. Quando os agentes praticaram um furto, o 288 já estava consumado. Percebeu? Quando eles furtaram, já tinha a consumação do 288. Por isso que as consumações ocorrem em momentos diversos. Percebeu? Vamos então prosperar. Outras questões sobre o artigo 288 merecem a nossa atenção. Quando o crime se consuma? Ele vai se consumar com, como eu já falei para vocês algumas vezes, antecipando a questão, com a associação das pessoas de forma estável e permanente. Então, a mera associação já configura o crime. Claro, tem que ter o especial fim de agir.
de praticar crimes, mas já é o suficiente para a consumação. Vejam aqui, STJ. Descabe falar em bis in idem. O que nos interessa está na parte vermelha, olha. Sendo certo que a consumação da associação criminosa independe da prática de qualquer crime posterior. HC 547-945, Luiz Ribeiro Dantas, quinta turma, divulgado, publicado no DJE de 12 de fevereiro de 2020. Ou seja, consuma-se, portanto, olha aí, está escrito aí, com a mera associação. Repito, a intenção específica de praticar vários crimes está na cabeça dos agentes que se reuniram, que se associaram. Mas eles não precisam praticar outros crimes, nenhum sequer, para a consumação do 288. Já está configurado esse crime. Não sei se você já ouviu falar, mas eu falo sobre isso no meu livro Delitos Associativos, em antecipação da tutela penal. Da tutela civil, você certamente ouviu falar. Antecipação da tutela civil. Não é isso? No processo civil, antecipação dos efeitos da tutela. No direito penal, nós temos antecipação da tutela penal e uma das formas é essa, crimes associativos. Tá legal? Bom, além disso, senhores, esse crime é um crime de perigo abstrato, ou seja, não preciso provar que aquela associação gerou um efetivo perigo a ninguém, tá bem? Basta a prática da conduta de associação que está consumado. Ok? Além disso, em relação à tentativa, a pergunta é: cabe tentativa desse crime de associação criminosa? É possível falar-se em tentativa? Pensa, será que 3 ou mais pessoas podem tentar se associar para a prática de um crime? Tentar se associar para a prática de vários crimes? Tudo bem que eles podem sequer praticar todos os crimes. Podem até praticar nenhum, como já falei aqui para vocês. Mas eles podem tentar se associar? Como é que seria uma hipótese de tentativa de associação? Tentaram, mas não conseguiram se associar por circunstâncias alheias à vontade deles. Então, cabe ou não cabe tentativa aqui? E aí, senhores, não cabe tentativa. E não cabe por quê? Porque esse crime é classificado como um delito unissubsistente. Delito unissubsistente, como vocês sabem, é aquele em que não se pode fracionar. Cuidado. Não é o iter criminis. Cuidado. Não se pode fracionar o ato executório. Todo cuidado aqui é pouco. Atenção a isso. Iter criminis. Cogitação. Preparação. Execução. E consumação. Se, nos crimes unissubsistentes, não se pode fracionar o ato executório, a execução nos conduz direto à consumação. Não há espaço aqui para tentativa, ou seja, a mera reunião de pessoas, associação, com estabilidade e permanência, e o especial fim de agir, já é o suficiente para consumar. Então, as pessoas se reúnem, se associam, ou elas se associam com o especial fim de praticar vários crimes, o crime se consuma, ou elas não se associam e o fato é penalmente relevante. Tá? Esse crime, portanto, é sim classificado pela doutrina em crime de mera conduta. Tá legal? Cuidado com isso. Vamos seguir agora para o parágrafo único
nos encaminhando para o final. A pena aumenta-se até metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Qual questão de prova pode vir aqui para você? Isso é autoexplicativo, né? Sim. Gabriel, pode incidir aqui o 288, parágrafo único, com um artigo, por exemplo, de porte de arma de fogo, Estatuto de Desarmamento? Porque, vejam, já veio para cá como causa de aumento de pena esse porte de arma no que toca a essa questão do 288. Tá? E aí? Como também, a pergunta é, no que toca a participação de criança ou de adolescente. Tá? A outra pergunta no que toca a participação de criança ou de adolescente é essa aqui, olha. É possível aquela associação criminosa, ela tem a participação de uma criança ou adolescente. Só que isso, vamos para o ECA, já configura o crime, vamos para o ECA, de corrupção de menores. No artigo 244B do ECA. Então, eu teria 288, parágrafo único combinado com 244B do ECA. Perceberam a questão? Ou seria também bis in idem? Ou seria também bis in idem? Aí que está. Por quê? A participação de criança ou adolescente já veio para o parágrafo único do 288 com aumento de pena. Bom, pela lógica do STJ, aqui também não haveria bis in idem nessa tipificação. Então, poderia sim haver essa tipificação, seguindo a lógica do STJ, sem que isso configure bis in idem. Tá legal? E por fim, senhores, vamos agora à especialidade. O 288 está especializado em alguns tipos penais. Para começar aqui, olha, a associação para o tráfico, não é isso? O crime de organização criminosa, não é? O artigo 16 da Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional também é especialidade. Uma espécie de crime associativo na Lei de Genocídio e, por fim, entre outras, essas são as principais, uma especialidade do crime de associação criminosa na Lei Antiterrorismo, ou seja, uma associação terrorista, ok? Com isso, senhores, a gente viu todos os pontos relevantes de destaque para as provas de vocês no que toca ao artigo 288. Vejam que é um tipo penal aparentemente simples, não tem lá suas qualificadoras, né? Só tem um parágrafo único, porém, que gera várias questões relevantes para as provas de vocês. Um abraço e até um próximo vídeo.